Pessoal, depois de uma questão mais difícil de contabilidade, né, na prova de auditoria, agora a gente tem uma questão um pouco mais tranquila, cobrando um conhecimento dos riscos de auditoria, tá? Os riscos enfrentados pelo auditor. Questão 7. O auditor externo, ao verificar os passivos contingenciais da empresa auditada, realizando os procedimentos necessários para a avaliação dessa área, não constatou a existência de 2 processos trabalhistas. Prestem atenção nesse aspecto aqui, tá? Para responder a questão, só vai precisar disso aqui. Os processos não foram provisionados pela empresa, mas tinham possível probabilidade de ocorrência de perda. Esse evento representa um risco de quê? Um risco de controle, um risco de contabilidade, um risco de negócio, um risco de detecção ou um risco de processo. Pessoal, a gente tem alguns tipos de risco na auditoria, tá? O risco de distorção relevante, que inclui o risco de controle e o risco inerente, e o risco de detecção, que é o próprio risco do auditor, tá? É o risco dele não encontrar a partir do seu procedimento, do seu processo de auditoria, da execução do seu procedimento de auditoria, ele não detectar alguma coisa que ele deveria ter detectado. E é exatamente isso que a questão fala, tá? Presta atenção, o auditor externo, não está falando da empresa, está falando do auditor. O auditor externo, ao verificar os passivos contingenciais da empresa, então, o objeto de auditoria dele era esse aqui, tá? Passivos contingenciais da empresa auditada. Realizando os procedimentos necessários para avaliação nessa área, não constatou, então quem não constatou a existência desses 2 processos trabalhistas, pessoal, foi o auditor externo, tá? Então, isso é uma falha do próprio auditor, ok? Então, é um risco de detecção. Os processos não foram provisionados pela empresa, mas tinham possível probabilidade de ocorrência de perda. Esse evento representa um risco. O risco de detecção, como a gente acabou de explicar. Quando está falando de um risco do auditor, a gente está falando de risco de detecção. Se estiver falando de um risco independente do auditor, aí é um risco de controle ou um risco inerente. Ok? Então, letra D é o gabarito da nossa questão. Não pode confundir, o caput da questão tentava confundir o concurseiro, o candidato, justamente nessa parte aqui de não constatou a existência de 2 processos trabalhistas, tá? Mas se vocês lerem a questão com mais cuidado, vocês vão verificar que isso foi uma falha do auditor externo. E se é uma falha do próprio auditor, tá? A gente já sabe que é um risco de detecção e não de controle, contabilidade, negócio ou processo. Letra D é o gabarito.